Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da Code Education e do projeto Full Cycle. E hoje eu tenho um assunto extremamente importante que você, desenvolvedor, que principalmente está começando a trabalhar com sistemas distribuídos, definitivamente precisa saber para conseguir tomar decisões, inclusive de negócio, para que você comece a modelar e criar todo o processo de arquitetura das suas aplicações. Lembrando que quando a gente está trabalhando, com sistemas monolíticos, tudo em um, a gente não tem diversos tipos de desafios. Os desafios são outros, mas quando os sistemas começam a ser distribuídos, a gente precisa ter consistência entre esses camaradas. O que acontece simplesmente? Nós precisamos necessariamente ter alguns guidelines para nos ajudar. E é por isso que a gente tem um camarada aqui que chama-se Teorema CAP, ou CAP Theorem. O que esse camarada faz na realidade? Vamos entender um pouquinho mais e daí eu vou tentar exemplificar para facilitar um pouquinho aí a sua vida, para conseguir tangibilizar um pouquinho melhor aí todo esse processo. Valeu? Então vamos lá. Teorema CAP, ele foi criado por um camarada chamado Eric Brewer. Ele é um doutor, legal, ele trabalhou num projeto, uma universidade, e ele criou basicamente esse teorema, e somente 2 anos depois, vamos dizer, esse teorema virou um teorema de fato. Legal? Agora o grande ponto é o seguinte: o que o Teorema CAP ele faz? Ele descreve praticamente o comportamento dos sistemas distribuídos. Ou seja, como que os sistemas distribuídos eles começam a se comportar e quais as variações que esses camaradas começam a ter no processo de trabalho desses camaradas. Ao mesmo tempo, esse Teorema CAP, na realidade, ele acaba sendo um acrônimo de Consistency, onde a gente tem o C, depois a gente tem Availability, que é a parte do A, e depois a gente tem a parte de Partition Tolerance, legal? Que é a parte do P. E é daí, então, que vem essa letrinha, essa sigla, CAP, que é de Consistent, Availability e Partition Tolerance. Legal? Vamos entender um pouco melhor isso aí. Tem gente que escuta falar em Teorema CAP, acha que já sabe e etc, mas acaba esquecendo alguns detalhes e muitas vezes na hora que vai necessariamente modelar um sistema, as coisas acabam dando tudo errado, principalmente para você, meu querido amigo, que está querendo começar ou já está trabalhando principalmente hoje com microserviços, já que muitas empresas estão utilizando esses tipos de solução. Beleza? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos entender esse Teorema CAP aí. Eu tenho uma imagem aqui, inclusive eu tô deixando os créditos no final aqui desse slide, das fontes que eu tirei, somente para evitar qualquer tipo de problema, mas saiba que não fui eu que criei essa imagem. Mas aqui que é o grande ponto é o seguinte: aqui nós temos 3 círculos que eles têm intersecções, legal? E cada círculo ele tem praticamente uma propriedade aí em relação ao Teorema CAP. O primeiro é a parte de consistência, aí a gente tem a parte de disponibilidade, depois a gente tem a parte de Partition Tolerance. A parte de tolerância a problemas de partição. Depois a gente vai falar um pouquinho disso em relação a isso, O que esse Teorema CAP, na realidade, no final das contas, ele mostra para você? Que em cada parte dessas intersecções, a gente consegue trabalhar com sistemas distribuídos. Ou seja, dentro do Teorema CAP, eu posso ter, por exemplo, consistência e disponibilidade, ou eu posso ter, por exemplo, disponibilidade e tolerância a falhas de partição, ou eu posso ter consistência e tolerância a falha de partição. Então, essa que é a ideia aí do Teorema CAP. Então, o grande ponto de tudo que a gente tem que pensar é em relação a isso. O grande ponto, e eu vou falar isso, inclusive mais pra frente, vai aparecer um slide explicitando isso, é o seguinte: eu já te adianto.
Você só consegue, baseado nesse teorema, ter duas dessas três opções. Tá? E é nesse momento que você vai ter que ter uma escolha na hora que você está desenvolvendo, arquitetando a sua aplicação, para que você consiga tomar a sua melhor decisão. Legal? Então vamos pensar o seguinte, vamos para o primeiro ponto aqui, que é a parte de consistency. O que é consistency? Ou seja, todos os nodes ou as instâncias, né, as suas máquinas, tá? Elas possuem o estado mais recente. Caso contrário, ele fica impedido, tá? Os meus nodes eles ficam impedidos de prover qualquer informação. O que isso significa? Significa que eu posso ter diversas máquinas, essas máquinas elas podem ter um determinado estado. Por exemplo, eu escrevi no banco de dados através de uma máquina X, tá? Ou depositei um dinheiro num caixa eletrônico, R$100, tá? Ou fiz qualquer transação que acontece especificamente nessa máquina. Quando eu for numa outra máquina, esses dados, eles devem ser exatamente o mesmo. Legal? E isso aí, essa consistência de dados, ela é extremamente importante, tá? Então isso é um dos pontos em relação à parte do Teorema CAP, que é a parte do C de consistency. Então vamos imaginar, eu tenho um node aqui, eu tenho um outro node aqui, aí vamos imaginar que eu tenho aqui R$1.500, certo? Nesse node eu tenho um saldo bancário, vamos dizer aqui, certo? Então eu tenho R$1.500. Aí o que vai acontecer? Pelo fato de eu ter depositado, eu ter colocado no meu banco R$1.500 através de um node, o outro node, o que vai acontecer? Ele também tem que ter os mesmos R$1.500 para manter a consistência. Legal? Aí o que acontece? Eu faço ali mais um depósito e meu saldo, por exemplo, fica com R$1.900. Então o que acontece? No outro node, isso aqui tem que aparecer para mim também como R$1.900. A partir do momento que esse estado ele não consegue ser consistente, a gente não pode prover a informação, porque quando eu não tenho consistência e eu falo que o meu sistema exige determinada consistência pelo contexto que ele está rodando, eu deixo de mostrar a informação porque eu não tenho os dados consistentes. Legal? Então isso aí é um ponto aí importante. Então vamos imaginar que agora eu tenho R$2.000 e no outro node eu fiquei com 1.900. Então esses dados nesse momento eles não estão consistentes. Legal? Ou seja, a gente tem um problema aí. Imagina que a rede entre um node e outro caiu, tá? E daí na hora que o camarada fez um depósito ali de mais R$100 para eu ficar com um saldo de 2.000, a outra máquina, o outro ponto ali não recebeu essa atualização. Então a gente ficou com uma inconsistência nesse caso. Legal? Então isso é importante para você entender o que é consistência, o que são inconsistências. Beleza? Então, tudo que você não consegue propagar, todo o estado da sua aplicação que você não consegue propagar em todos os nodes, você não consegue ter consistência. Vou dar um exemplo, inclusive, muito simples para você. Eu não sei se você já teve essa experiência no Facebook, mas imagina que você saiu, por exemplo, comentando em diversos fóruns, diversos grupos do Facebook, e lá tá meu nome lá, Wesley Williams, por exemplo. Mas daí eu resolvo, por exemplo, mudar o nome do meu profile de Wesley Williams Ramos da Silva, que é meu nome completo. O que acontece? O Facebook, naquele momento, como eles têm dados em tudo quanto é lugar, em muitos grupos que você acessar, ainda vai estar escrito Wesley Williams. Por quê? Porque não existe consistência dos dados. Ou seja, pelo contexto que o Facebook trabalha, ele aceita ter inconsistência, certo? Uma consistência eventual, ou seja, em algum momento aquelas informações elas vão estar inconsistentes, mas conforme as coisas vão processando e daí sim elas começam a ficar mais consistentes. Ou seja, a consistência é tempo real praticamente, tá? Ou seja, mudou num lugar, mudou em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando a gente fala em inconsistência, no caso do Facebook, eu mudei meu perfil, esse meu nome ele vai sendo alterado aos poucos em outros lugares, porque essas atualizações estão sendo realizadas, portanto, eu tenho uma inconsistência. Beleza? Agora vamos lá. A gente tem mais um camarada aqui que é a parte da availability.
Tá? O que que é isso? Availability é praticamente a disponibilidade. O que que isso significa? Que todos os nodes, eles devem estar disponíveis de forma constante, ok? Para poder gravar e ler. Ok? Basicamente é isso que acontece. Agora, o que que isso significa? O que que significa de forma constante? Significa o seguinte, vamos imaginar que eu coloco uma SLA, eu coloco um Service Level Agreement, e eu falo que, por exemplo, aquela minha API, ela tem que responder até 2 segundos. Ok? Passou de 2 segundos, aquilo ali saiu fora ali daquele meu limite e eu posso dizer que o meu sistema ele não está disponível necessariamente, porque quem vai acessar vai esperar até 2 segundos, por exemplo, ok? Ou seja, ou uma vez o meu sistema recebeu um pico tão grande que ele não conseguiu lidar com a carga e quando alguém vai tentar acessar, ele tem um problema ali, ele não consegue, ele fica lento, dá um timeout ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, a disponibilidade significa o meu sistema estar constante de acordo com o que eu setei para que as informações deles fiquem disponíveis, para que as transações sejam realizadas, para que as leituras aconteçam normalmente ali para ele, ou seja, é praticamente o sistema estando disponível aí pra gente. Então vamos entender agora um outro ponto aqui que eu quero trazer para você, que é o seguinte. A gente tem um camarada que a gente chama de Partition Tolerance. O que que isso significa? Significa que o sistema ele deve funcionar independente, tá, das partições de rede que ele está conectado. Então, o que que acontece é o seguinte, eu vou tentar dar um exemplo bem simples aí para você. Imagina que eu quero e que eu tenho 2 sistemas e esse meu sistema ele não consegue mais comunicar um com o outro ou com o banco de dados, não interessa onde. Ou seja, eu tenho um problema na rede. Tá? Normalmente quando a gente fala partition tolerance é quando o sistema ele deixa de conseguir se comunicar. Legal? Então quando eu falo que o meu sistema ele tem partition tolerance, é o seguinte, eu consigo tolerar, ok? Que caso a minha rede caia, o meu sistema ainda possa continuar funcionando, ok? Ou seja, eu posso ter uma inconsistência, como você está olhando aqui, ó. Então eu tenho aqui no meio a minha rede caiu, legal? Eu tenho o saldo depositado de 2.000 e do outro lado eu tenho 1.900. Ou seja, conforme eu for depositando valores aqui, o meu sistema ainda ele aceita simplesmente. E essa é uma decisão de negócio. Tá? Ou seja, em muitos casos o meu sistema ele pode ser ou não ser tolerante a falhas de partição, ok? Ou seja, às vezes eu tenho muitos serviços e sistemas se comunicando, cai a rede entre um serviço ou outro e eu falo, se a minha rede entre serviço ou outro cair, o que que eu faço? Eu desligo tudo, por exemplo, ou eu deixo tudo rodando e somente com aquela falha ali entre aqueles serviços, por exemplo, ok? Então isso aí é partition tolerance, você ser tolerante a esses tipos de problema aí pra gente, beleza? Então o que que acontece? Vamos imaginar, caiu a rede e eu falo, ok, olha, todo mundo que mandar solicitação aqui pra mim, eu tô aceitando, tá? Mesmo que a minha rede esteja caindo, depois eu me viro pra sincronizar mais tarde, mas eu tolero isso aqui pra mim. Legal? Então esse aí é um grande ponto. Agora, esse é o ponto que eu falei para você logo no início. Você tem apenas 2 escolhas quando você está trabalhando com o Teorema CAP. Você nunca vai conseguir ter disponibilidade, consistência e tolerância a partição, né, partition tolerance, ao mesmo tempo. Isso aí tá mais que provado que você não consegue. Por isso que isso virou um teorema e é nesse ponto que você tem que escolher entre CA, CP ou AP. Legal? Então, isso aí que você tem que ter em mente. Eu queria agora aqui para você tentar trazer alguns exemplos um pouco mais práticos de quando você seleciona 2 dessas opções. Eu vou fazer a variação dessas opções aí para você agora, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que eu quero que o meu sistema ele seja partition tolerant e também ele tenha disponibilidade.
Então, se eu sei que o meu sistema ele tem essa tolerância à falha e ele tem disponibilidade, com certeza, eu tenho certeza, vamos dizer, que ele não vai ter o quê? Praticamente consistência. Eu não consigo ter os 3. Então, já que eu tenho 2, a minha consistência aqui está fora de ordem, tá? Ou seja, eu não vou conseguir manter consistência. Então vamos dar um exemplo aqui nesse caso que eu não consigo me manter consistente. Eu tenho uma máquina, eu tenho outra máquina, então vamos imaginar aqui, eu começo a receber pedidos, legal? E a outra máquina começa também a receber pedidos. Perfeito, legal? Então eu recebi 10 pedidos de um lado, 10 pedidos do outro e eu começo a receber pedidos, vamos dizer um sistema de compras, por exemplo. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Imagina que você é dono de um supermercado, legal? Ou você é um vendedor de rua. O seu sistema cai, tá? O que você vai fazer? Você vai falar pro camarada, você tá lá num pet shop pegando pedidos ali do seu lojista e etc. Você vai falar, olha, meu sistema caiu, eu não vou adicionar nenhum pedido aqui porque eu tô sem sistema, tá? Então, o que acontece? O que eu posso fazer, dependendo da situação, olha, eu tô sem sistema, tá? Mas, o que eu vou fazer? Eu vou anotar seus pedidos aqui. E o outro camarada também anota os pedidos lá dele do outro lado. Aí, eventualmente, alguém vai chegar e vai falar o seguinte, quantos pedidos foram realizados? O que acontece? Eu não vou saber, tá? Ou seja, como eu não tenho consistência, eu não consigo responder essa pergunta, porque eu não tenho consistência nesse caso, porque eventualmente eu tenho 10 pedidos de um lado, eu tenho 11 do outro, mas como esses dados nunca estão sincronizados, porque eu não tenho consistência entre eles, o que vai acontecer? Eu não sei. Essa é a resposta. Em algumas situações, isso é totalmente aceitável. Por exemplo, nesse esquema das vendas, tá? Não interessa para mim quantos pedidos eu tenho ao mesmo tempo, nesse caso. O importante é que eu esteja aceitando pedidos para eu não perder a minha venda. Então perceba que nesse contexto, né, hipotético que eu acabei de criar, o importante naquele momento é eu não perder a venda, tá? Se eu quiser algum relatório de quantas vendas eu fiz e etc, os dados eventualmente eles vão estar inconsistentes porque eles não vão estar totalmente aí sincronizados, tá? Ou seja, o estado das minhas aplicações, dos nodes que receberam o pedido, não são iguais, tá? Então essa que é a ideia. Então eu tenho a tolerância, a partição, ou seja, eventualmente o meu sistema pode cair, mas se cair, o que vai acontecer, tá? Eu posso receber pedidos dos dois lados, eu vou ter inconsistência, mas ainda eu recebo pedidos, legal? O importante é que o meu sistema ele está disponível para receber os meus pedidos, legal? Então essa que é a minha ideia aqui pra gente. Agora vamos pensar num outro ponto aqui. Agora eu tenho partition tolerant e consistent, tá? Então se eu tenho a tolerância à partição e eu tenho consistência, o que eu não vou ter? Eu não vou ter disponibilidade. Ou seja, se eu tenho esses dois pontos, a disponibilidade não vai estar ali para mim. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma máquina, eu tenho outra máquina, aí eu vou num banco, tá? Agora vamos pensar em dinheiro, tá? Eu tenho um banco, eu vou fazer um depósito. E o depósito entra pelo Node 1. Aí um outro camarada faz um depósito, tá? E o depósito entra pelo Node 2. Aí o camarada, a rede cai. Legal? Eu posso ter, por exemplo, ser tolerante, ok? E ter consistência? Eu posso. Mas a partir do momento que tudo caiu e ainda eu tenho consistência, eu não posso liberar o meu sistema para as consultas. Ou seja, porque eu não tenho essa informação. Ou seja, quando a pessoa perguntar qual que é o saldo na minha conta, ou seja, eu vou ter a consistência entre depósitos e o outro depósito, legal? Mas como eu sou tolerante à falha, legal? Eu não consigo estar disponível a todo momento para responder essa pergunta. Porque em algum momento, mesmo que eu esteja consistente,
que o meu sistema caia, eu fico indisponível para trabalhar com isso, legal? Então lembre, se eu tenho tolerância à falha e se eu tenho consistência, se consistência é obrigatório para mim e caso eu não consiga essa consistência, o que vai acontecer? Eu não vou estar disponível para acessar, legal? Então o saldo é indisponível aqui nesse momento. Agora vamos pensar do outro lado. Eu tenho consistência e disponibilidade. E é aqui que mora a grande sacada porque do teorema CAP ser verdadeiro. Por quê? Porque se eu quero consistência, eu tenho disponibilidade e eu vou recebendo os meus pedidos, tá? Eventualmente eu consigo saber quantos pedidos eu tenho realizado. Legal? Mandei 5 pedidos de um lado, 5 pedidos do outro, tudo bonitão, ou seja, tá tudo disponível para mim, eu tenho consistência nos dados, então eu consigo ter o valor total dos meus pedidos. No mundo real perfeito tá ótimo. O problema é que eventualmente, tá? O que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. O problema é que eventualmente a sua rede vai cair. E para eu ter consistência e disponibilidade ao mesmo tempo, eu não posso ter esses meus problemas de rede. E é por isso que eu não consigo ter consistência, disponibilidade e tolerância à falha. Eu não consigo ser tolerante à falha para eu ter consistência e disponibilidade. Tá? E é nesse caso eu vou ter que escolher uma das outras duas opções. Ou eu vou ter tolerância à falha com consistência, ou eu vou ter tolerância à falha com disponibilidade. Consistência e disponibilidade a gente não consegue porque a gente não consegue garantir aí nesse caso esse ponto de partition tolerance. Legal? Eu não consigo ser tolerante a isso. Se isso acontecer, quebra ali a minha consistência mais disponibilidade, beleza? Agora tem uns pontos aqui, galera, que eu quero levar em consideração, tá? O primeiro ponto aqui tem algumas fontes que eu tô deixando, são 2 vídeos de YouTube bem interessantes, e aqui também tem um artigo bem legal falando sobre isso, principalmente quando tá falando em bancos de dados, tá? Hoje em dia a gente tem bancos de dados distribuídos para tudo quanto é lugar, a gente tem shardings, então isso aí é um ponto bem assim crítico quando a gente tá trabalhando com dados essencialmente, tá? Mas o que acontece? Nada nessa vida é 8 ou 80, tá? Ou seja, mesmo sabendo, tá, que eu não consigo ter os 3 do teorema CAP, o que acontece? A gente tem que pensar que a gente pode ter mecanismos de fallback, tá? Para o item P do CAP, que é a parte partition tolerance, porque ninguém consegue garantir que a gente nunca vai ter problema de rede. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? Imagina que eu tentei acessar a minha máquina e ela tá lenta, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu faço um fallback que eu espero um pouquinho mais e tento de novo mais tarde, ou coisas desse tipo. O ponto é que não é porque o sistema está indisponível, você vai lá e bota ali 404, erro 500, erro não sei o que. Não interessa, não precisa falar isso para o seu usuário final de cara. Você tem que conseguir encontrar o meio termo desses casos. Então a grande sacada aqui é o seguinte: entenda o contexto de negócio. Baseado nele, você pode definir em aceitar ter disponibilidade ou consistência. Legal? Ou seja, uma vez que você não consegue ter os dois ao mesmo tempo, você vai chegar lá com o Product Expert, você vai chegar lá com os diretores da empresa e você vai falar para ele, o negócio é o seguinte, tá? Se todo mundo quiser ver o saldo correto nesse momento, de uma forma consistente, eu não vou garantir que se eu não tiver consistência, eu não vou demonstrar eu não vou mostrar esse saldo. Eu vou colocar volte mais tarde enquanto eu estou processando o seu saldo. Essa vai ser a resposta. Por quê? Porque eu não consigo garantir a consistência. Agora, em outros casos, se você não... Consistência não é algo tão importante naquele momento, eu não preciso saber se eu estou tendo, por exemplo, 200 acessos ou 205 acessos. Se isso para mim não é tão importante, tá? Ok, depois a gente processa as informações e tem o número exato. Mas, para mim, tudo bem se eu tiver essa margem de erro, porque os dados ainda não estão totalmente cruzados. Legal? Então, essa que é a grande sacada. O teorema CAP, ele tem
acesso, ele tem impacto diretamente no negócio da empresa, tá? Então, quando você for definir, quando você for modelar, quando você for criar o seu sistema, tá? Não adianta você sair fazendo isso de cabeça. Você vai ter que sentar com os experts ali, você vai ter que entender o modelo de negócio da empresa, para daí você tomar as ações, ok? Em relação a esses pontos, você vai criar esses mecanismos de fallback caso você não consiga manter consistência, você não consiga tolerância à falha, etc. O grande ponto é que você tem que definir isso de acordo com a regra de negócio. Afinal de contas, tem empresa, por exemplo, em supermercados grandes, se o sistema cai, o cara não aceita mais pedido. Para tudo, ninguém consegue comprar. Por quê? Porque os caras precisam definitivamente do sistema. Se você tá no mercado da esquina e o camarada ali é pequeno, ele, para não perder a venda, o que ele vai fazer? Ele faz na mão, anota num livrinho e depois ele bota no sistema. Perceba como contextos diferentes fazem a gente tomar decisões diferentes. Galera, eu realmente espero que você tenha gostado dessa minha explicação. Eu realmente espero que isso possa ser um ponto de reflexão aí para você no seu dia a dia, para que você consiga tomar as decisões mais acertadas, mas como eu sempre digo, voltados ao negócio e não necessariamente para sua parte técnica, tá? Não adianta você ficar queimando os miolos tecnicamente, como você mantém consistência, ou como você mantém a disponibilidade, se você não sabe qual é o fundamental ponto do seu negócio. Bacana? Um grande abraço para você. Não deixa de seguir a gente no nosso canal do YouTube. Segue a gente também na @DevFullCycle no Instagram. Assina o nosso podcast, né? Dev Full Cycle. Assina o Somcast e o Carreira TI, que a gente também trabalha. Beleza? Galera, um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Thank you.